Eu queria destacar o seguinte já, para a gente começar. Alguns pontos importantes do Sócrates de Platão e o Sócrates de Xenofonte. Então a gente vai encontrar no Sócrates de Platão, qual que é o foco do Platão? É uma questão de aporia, tá? Um termo grego, aporia. O Platão vai falar assim, é aquela questão de deixar o interlocutor meio que sem saída, aquelas perguntas e respostas lá da maiêutica. O que é a água? Mas é isso mesmo. Então isso o Platão chama de aporia e é o foco principal. O Xenofonte, ele já vai dizer um pouquinho diferente. Ele já vai trazer uma praticidade e utilidade. E aqui nós vamos trazer situações importantes que eu entendo interessantes do Xenofonte, do Sócrates de Xenofonte, porque ele vai tratar de um tema que o Platão não tratou, que é tornar os amigos melhores. E a gente tem uma dificuldade, e principalmente o filósofo, viu, Nuri? O filósofo, dizem, tá? Um senso meio que comum, mas que existe, que nós temos poucos amigos, poucas amigas. Conta dessa nossa reflexão. Então, ele vai trazer esse lado do Sócrates dizendo assim, não, nós podemos ter grandes, bons amigos e amigas e que são capazes, essas pessoas, de tornarem as nossas vidas também melhores. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho interessante. Eu tenho alguns amigos e a Michelle, a minha esposa, é super parceira. Essa é uma pessoa parceira que topa tudo. Você fala, ó, tem um sepultamento ali para ir, não, bora lá. Tem uma festa aqui que a gente vai tomar um monte de uísque, beleza, bora lá também, né? Então, assim, a gente tem pouquíssimos ruídos, é claro, um casamento, né, e vai sempre haver algumas desconexões e tal, mas eu tenho algumas pessoas que às vezes eu preciso desabafar, preciso, sabe, falar umas coisas até que às vezes nem é a realidade, porque a gente potencializa, e esses amigos, eles não estão lá para julgar, para dizer assim, pô, mas já é a terceira, quarta vez, sei lá, que você vem com essa mesma reclamação, por que você não toma uma atitude? Então, o que você está fazendo aí nesse relacionamento? Não, não, eles já sabem que é um desabafo, e que daqui a pouco está tudo bem, e que já passou. E se for uma quinta, uma sexta, uma sétima vez nessa mesma realidade, eles sabem disso e eles me acolhem. Isso são verdadeiros amigos. E isso torna a nossa relação cada vez mais forte, cada vez mais verdadeiras, porque eu também sei que quando eles se apresentam dessa maneira, eu também estou lá só para escutar e para dar um abraço. Então, o Xenofonte, ele está apresentando um Sócrates aqui que a gente não vê em Platão. Não se atentaria a esse aspecto da amizade e que depois, lá na frente, se você quiser tomar nota de um termo e um conceito que vai ser importantíssimo no Sócrates de Xenofonte, que é a encratia, no grego. Encratia, traduzindo, autodomínio. Se a gente traduzir encratia, nós vamos transliterar para autodomínio. Pessoas que conseguem ter esse autodomínio e a gente não vê isso no Sócrates de Platão. E a questão do método, bem, vai haver uma diferença aqui. O método é sempre no Platão, do Sócrates que ele apresenta, é um Sócrates que refuta. É um Sócrates irônico. Lembra que nós falamos da ironia lá? Esse é Sócrates Platão, é ironia. E às vezes eu até vejo isso
com uma certa agressividade socrática. E até eles traz uma parte poética dessa ironia. Mas eu vejo também por esse lado que há uma certa agressividade, porque ele quer refutar, 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 e até, por vezes, dizendo assim, não, eu vou chegar num grande momento das minhas refutações que você vai ver que você é falacioso ou falaciosa. Induz a pessoa ao erro. Fica de tanto refutar, a pessoa vai cair numa contradição. Então, um ponto importante disso, desse Sócrates de Platão, é claro, levar o nosso exame ao mais profundo para saber se aquilo que eu sei, que eu conheço mesmo. Mas deixam de ver esse lado agressivo, refutador, esse lado de indução ao erro. Poucos filósofos falam sobre isso. E no método do Xenofonte, a gente já vai ver mais ele, assim, que é um Sócrates que aconselha em vez de refutar, em vez de ter essa agressividade, em vez de ser irônico. Ele aconselha, ele exorta. Diferente. Veja que só nesses pequenos pontos nós já diríamos assim, são pessoas diferentes. Um outro ponto que eu queria deixar de destaque, que a gente vai aprofundar um pouquinho ao longo da aula, é o que é a virtude. Por exemplo, nesse ponto do que é a virtude, ele vai traçar a questão do conhecimento, é lógico, e Platão, nesse conceito da virtude, ele vai dizer assim que ninguém erra voluntariamente. Há sempre uma coisinha por trás. Não existe erro voluntário nessa. Lembra que eu falei para você que para ele a verdade é e ponto. Acabou. Por isso que ele discutia com os sofistas. Porque se a verdade é relativa, lá em Protágoras, como nós vimos, né, o homem é a medida de todas as coisas, não pode ser. Mas aqui no Xenofonte vai entrar o aspecto daquele conceito que eu disse, que é o encrateia, que é o autodomínio. Força de vontade sobre os nossos desejos. É isso errar voluntariamente. Eu não posso persistir no erro, porque aí sim, né, seria dar uma continuidade. Mas tem um autodomínio também, eu vou saber selecionar os meus desejos. O Xenofonte apresenta isso nesse ponto. Os meus desejos, eles vão estar a todo momento me indicando, né, aquilo que talvez eu devo e não devo fazer, mas com essa encrateia, com esse autodomínio, eu consigo selecioná-los. Isso é interessante nele. E a gente não vê isso em Platão, porque não há erro voluntário. E aí, mais um ponto que nós vamos destacar, que é a questão política dos dois. Atitude política. Por exemplo, no Sócrates de Platão, essa atitude política, ele é um crítico feroz da democracia ali ateniense e de todos aqueles modelos que nós falamos. Ele fica criticando. Ele critica, ele não acredita. Mas o Sócrates de Xenofonte, no aspecto da atitude política, esse Sócrates é integrado à cidade. Ele respeita as leis. Ele é focado em formar, sabe, cidadãos reflexivos, expansivos. Há uma diferença aqui também. Deixa eu ir para esses slides 2 aqui, ele vai ficar assim, porque eu não estou conseguindo expandi-lo, infelizmente. Deixa eu ver se eu for no livro aqui para ver se vai. Ah, no livro vai, Nuri.
no livro. Eu estava colocando naquele outro que expande a tela inteira. Pronto, agora eu não esqueço mais, é no livro. Então, Sócrates, né, de Platão, é, a gente vai perceber tudo isso também que nós falamos e que nós já vimos na última aula. Vou passar mais um aqui. Boa. Aí. Agora eu faço uma pergunta para você. E aqui vai começar as nossas reflexões. Bem, bem sabemos que Sócrates não deixou nada escrito, fizemos aquela comparação. Quem escreve é Aristóteles, é Aristófanes, é Xenofonte e é Platão, né? Mas que nós vamos saber de fato quem Sócrates foi. Eu imagino que a Nuri não deixou nada escrito. Nós não temos como. A Nuri não escreve nada. A Nuri passou aí pela GIC, a Nuri passou por cursos, a Nuri produziu, criou muitas questões, é a mestra das mestras aí de avaliações, mas não deixou nada escrito. Daqui a 100 anos, como nós saberemos sobre a Nuri? Como nós saberemos sobre o Ricardo? Então, aqui nós temos problemas. Um problema. Porque, por exemplo, na teologia, Nuri, eu gosto muito de um autor chamado Bultmann. O Bultmann, como ele está aqui? Não está fácil, mas o Bultmann, ele trabalha com um conceito da teologia que é a desmitologização de Cristo. Tem um calhamar, um livraço. Tem até que tomar cuidado quando vai pesquisar Bultmann, porque ele está ali no cantinho da prateleira. Ah, não vou tirar ele, senão vai bagunçar tudo. Teologia do Novo Testamento. Porque tem um Bultmann aí. Uma vez eu estava falando isso em sala de aula, e a mim, na outra aula, o aluno chegou aterrorizado. O professor, como que você indicou em sala um produtor de vídeos de pornografia? Não, isso não é Batman. Eu falei, não, é Batman. Desse Batman. Parecia, ele colocou, acho que na hora de pesquisar lá, pareceu uma outra coisa, ele até me mostrou, eu falei, ixi, eu tenho até que tomar cuidado agora quando eu for indicar o Bultmann, para que as pessoas nos pesquisem isso errado, e aí vai falar que eu estou indicando aí pornografia. Aí, o Bultmann, então, qual é o conceito dele? Desmitologização de Cristo. Ele vai buscar o Jesus histórico. Ele quer saber quem é o Jesus histórico. Por quê? Porque os relatos que nós temos de Jesus é escrito pelos seus discípulos e é dos 30 aos 33 anos. E foi um adolescente, Jesus. Esse garoto, na escola, namorou, não importa quem Jesus foi. Para ele, o que importa é o querigma, é um termo que ele usa em grego, que é exemplo. Os exemplos está tudo ok. Se ele namorou, se ele ressuscitou, nem aí o último vai dizer. Então, o Xenofonte, presente, a gente tem essa dificuldade. Você pensa assim, será que ele está falando de Sócrates mesmo? Por quê? Porque não deixou nada escrito e acaba gerando. Quem foi esse Sócrates histórico? Eu quero saber quem foi esse garoto. Foi a realidade dele, porque o que a gente tem também já é dessa parte onde ele tinha discípulos, onde ele ia para os ruins atenienses. Então, esse é o problema socrático. E que a gente tem que tentar aqui, é claro que há evidências, né? E a gente vai ter depois, lá na frente, sabe quem, assim, nós temos um autor, principalmente, eu não sei se você já ouviu falar sobre ele, que é Schleiermacher. É um filósofo interessantíssimo. Lá na filosofia contemporânea a gente vai falar sobre ele. Schleiermacher destrói o Sócrates de Xenofonte, que está num livro chamado Memoráveis.
Sócrates, por exemplo, o Sócrates de Platão, que eu indiquei, é lógico, para você e para nós que trabalhamos, né, com filosofia, nós vamos encontrar, e o Enem, e os vestibulares, e tudo que nós temos, vai trabalhar em cima do Sócrates de Platão. A apologia do Platão. É ela que vai determinar os Sócrates que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos estudantes, eles vão ter acesso. Eles vão ter pouquíssimo ou quase nada. Eu tive que buscar isso fora. Nem na faculdade eu tive, porque nós recebemos um Sócrates eurocêntrico que vem aqui desse contexto que foi apresentado por Platão, e Schleiermacher, que é difícil de escrever, eu tenho um livro de Schleiermacher aqui, mas, eu estou traduzindo Schleiermacher, mas para escrever esse nome aí é S-C-H, você vai conseguir achar aí Schleiermacher, tá? Então Schleiermacher vai dizer o quê? Vai dizer assim, o Sócrates de Xenofonte não existe. E vai bater nesse livro Memoráveis. Aí já vem uma outra pegada. Que já vai falar assim, eu gosto muito mais do Sócrates de Xenofonte. Para mim, Nietzsche dizendo, o Sócrates de Xenofonte é muito mais real. Porque ele não gostava de Platão também. Então ele aproveitou para descartar o Nietzsche briguento, né? Aquela pessoa que tinha problema com todos e tal. E ele bate em Platão, não gosta de Platão. Então, ele quer dizer, ele é um dos defensores do Sócrates de Xenofonte, e que gosta dos Memoráveis, que é o livro onde tem essa biografia escrita pelo Xenofonte. Então, isso é muito legal. Então, se nós pudéssemos definir, né, e tem uma outra pegada aqui, que o Schleiermacher vai dizer que Xenofonte não foi filósofo. Se Xenofonte nem filósofo foi, ele era um historiador. Veja que aí apetece mais você ficar com o olhar de Platão. Essas críticas que você vai ter, e muitos também, junto com Schleiermacher, vai essa tecla que Xenofonte não era filósofo, era historiador, era militar, isso e aquilo outro. E a academia, por isso que eu digo, a academia comprou essa ideia do Sócrates ser apenas o Sócrates platônico. Deixa eu mudar essa tela aqui. Pronto, né? E o que nós vamos ter? Nós vamos ter, através de Nietzsche, uma reabilitação, um novo pensamento, uma forma até de resgatar esse Sócrates de Xenofonte. E aqui, o André Durion, aqui Louis André Durion, ele vai trabalhar muito bem isso. Ele vai fazer as comparações. Aí ele coloca lá, Sócrates de Platão, Sócrates de Xenofonte. Se a gente pegar aqui, eu vou pegar algumas coisinhas aqui, só rapidamente para a gente ver. Qualquer coisa depois até, esse aqui se for difícil de encontrar, Núrio, tiver muito caro, eu vou conseguir, eu vou ver se eu escaneio, porque ele não é muito longo, né? Ele é curtinho. Então, de repente, dá para eu escanear o Sócrates de Xenofonte e te envio, depois eu escaneio os outros Sócrates para você. Aqui, ó, tá vendo? E do Sócrates de Xenofonte, deixa eu ver se pega aqui, ó, tá vendo? Ó, o Sócrates né, de Xenofonte, ok? Então, vai da página 87, aí depois vai vir o de Aristóteles, é bem curtinho, ó, até a 102. Nós estamos falando aí de 15 páginas, mas há uns pontos importantes aqui que eu queria destacar. Quer ver? Rapidinho. Aqui, ó. Olha só que interessante que ele pontua aqui na página 90. De Xenofonte nunca se declara ignorante sobre um assunto
que releva da moral e está em condições de definir as virtudes. Sócrates, Platão, quanto a si, pretende-se ignorantemente sobre os assuntos mais importantes. Aquela questão que nós falamos, que ele se declarava, só sei que nada sei. Né? Que era essa ignorância dele. O do Xenofonte não aparece isso. Sócrates se declara assim: eu tenho minhas ignorâncias, né? Eu sei algumas coisas, outras eu não sei, mas é diferente. Outra, questão política lá que eu te falei, para o Sócrates de Xenofonte, a política é uma técnica, como qualquer outra. Técnica simples que se pode adquirir junto de um mestre reconhecido. Sócrates de Platão, a política é um saber moral com vocação arquitetônica na ocorrência do bem e do mal, que desapruma as diferentes técnicas na medida em que fixa as finalidades que devem prosseguir para o bem da cidade. Traçando esses paralelos. E aí a gente vai entendendo aqui que são pessoas diferentes, mas que não são. São olhares diferentes. E aqui é um ponto bem legal e interessante. E eu vou muito na linha aqui do que o Luiz fala. Por quê? Porque para ele, o mais importante é o que nós vamos entrar agora, e aí a gente vai gastar o tempo aqui que nós temos para falar dessa encrateia. Deixa eu mudar aqui. Encrateia, tá aí na tela. Autodomínio. Autodomínio. Daqui, o Xenofonte vai apresentar um Sócrates aonde a liberdade é fazer o que se quer, mas que não sejamos escravos dos nossos desejos. Lindo isso. Isso me impacta. Eu gosto desse Sócrates do Xenofonte. Eu posso sim fazer o que eu desejo fazer, o que eu quero fazer. O que eu não posso é ser escravo dos meus desejos. Eu não posso ser escravo da minha fome. Eu não posso ser escravo do meu sono. Eu posso ser escravo, por exemplo, e se Xenofonte tivesse hoje aqui, ele estaria falando isso. O tempo se perde em redes sociais, onde pouco se aproveita, porque o algoritmo está ali colocando para você apenas aquilo que você quer ver. Você está scrollando a tela e ele está te prendendo e ele está te consumindo. E hoje você seria, não nós, porque, mas assim, pessoas que são escravas desses desejos e que não têm domínio sobre isso. É bem o dinheiro? Bom o dinheiro. Lógico que a gente precisa do dinheiro e ninguém vai ser doido de não dizer isso. Você é escravo do dinheiro. Não é o dinheiro que me domina, sou eu que domino o dinheiro. Os vícios, tem que ter domínio. Gosto de tomar uma cervejinha, gosto de tomar um vinho, mas ele não pode me dominar. E aí eu tenho que dominá-los. E a encrateia no Sócrates de Xenofonte é exatamente isso. Então, aqui é uma diferença fundamental. Por quê? Porque né, essa questão do desejo é virtude. É virtude, é a pessoa virtuosa. Peraí, eu posso ter as minhas virtudes, mas eu tenho também aquelas arestas que eu preciso lapidar, e que essas arestas elas irão existir ao longo de toda a minha vida nessa passagem terrena. Então é que lembra que eu falei que para o Sócrates de Platão, com 50 anos, ele estaria, né, por exemplo, a minha idade de hoje, estaria para ser o filósofo rei,
Porque as virtudes aqui tomou totalmente conta de quem eu sou. Opa, peraí, não é assim. Eu tenho as minhas arestas. Eu tenho as minhas dificuldades que eu preciso lapidar. E aí entra um aspecto da utilidade, do que é bom, do que é útil. O bom para o Sócrates de Xenofonte é aquilo que é útil. E isso vai em linha um pouco com o que os sofistas diziam. E lembra que no Sócrates de Platão, fora, o Sócrates de Xenofonte, ele é utilitarista. Só é bela e bom se for útil para o propósito humano. Ela é boa, ela é útil. Imagina que é, na época da ditadura, quanto que as igrejas, e aí você até uma fonte de referência muito maior do que eu, mas as igrejas foram boas, não todas elas, mas movimentos que acolheram as pessoas que eram perseguidas pela ditadura, não é? Basta ver Beto, né? E outros, batismo de sangue, coisa linda, né? De a gente entender isso. E com essa parte, né? Você fala assim, a igreja pode ter tido todos os seus defeitos. Teve, e que a gente não vai negar aqui. Mas nessa época, ela foi boa, ela foi bela. Para quê? Para a questão do consentimento e dos aspectos humanos. E você vai ter hoje a igreja ainda, e principalmente a teologia da libertação, né, com Clodovis Boff, Leonardo Boff, com Júlio Lancelotti, né, ainda buscando essas características do que seria o bom e o belo. E o bom e o belo é a igreja ser útil para as pessoas. Por que o Leonardo Boff, quando ele escreve Igreja, Carisma e Poder, que foi quando ele foi condenado lá pela doutrina da fé da Igreja Romana, né? Ele vai dizer assim: Jesus não tinha o travesseiro para dormir. O Vaticano cheio de ouro, cheio tem um banco. Que isso? Isso não é bem utilitário, não é útil. Ou para algumas pessoas apenas. Então, essa é uma das grandes sacadas do Sócrates de Xenofonte. Muito lindo isso. Também entra um outro contraste, que aí eu sigo até por uma linha mais da psicologia, dentro desse conceito que o Xenofonte apresenta do autodomínio, da encrateia, e que Sócrates era essa pessoa, que é a questão, e aqui é um grande contraste entre o aspecto do intelecto e da vontade. A vontade e o intelecto. Vontade versus intelecto. Por quê? Porque o paradoxo de Platão é o conceito que o Sócrates dele, do Platão, não existe uma fraqueza da vontade. Por isso que nós precisamos ter autodomínio. Não é que ela não vai existir. Essa fraqueza, e isso depois foi até tomado, né? Às vezes, quando a gente quer se defender de um ato falho, já viu? Lembra que as pessoas falam assim, foi um momento de fraqueza? Olha só que interessante. A gente vê isso. A pessoa quer se eximir, não quer assumir um erro, não quer assumir um ato falho e fala assim, eu tive um momento de fraqueza. E aí que o Xenofonte vai dizer sobre esse Sócrates. Ou o Sócrates de Xenofonte diria assim, não,
você tem a encrateia. Se esse momento de fraqueza se apresentar, você, como uma pessoa que tem o autodomínio, você vai entender que essa atitude não era boa de se tomar. Não dá para você justificar, eu tive um momento de fraqueza. Ok, você pode dizer assim, e seria muito melhor. Eu não tive encrateia. Eu não consegui autodominar esse desejo, essa vontade. Meu intelecto não foi capaz de resolver isso. Eu tenho que assumir essa culpa, não foi? Então, ou seja, o momento de fraqueza ele vai resumir esse ato falho. Então, Xenofonte ele é muito realista. Por quê? Porque o Sócrates do Platão, se você sabe o que é o bem, você automaticamente faz o bem. Xenofonte vai falar assim: ó, eu posso ter um momento de fraqueza, eu preciso ter o autodomínio. E se eu não tiver o autodomínio, aí sim eu caio no erro. Eu faço aquilo que não é o bem. Mas, para o Platão, o Sócrates de Platão, isso não existe. Porque se você sabe, ponto, você não vai errar, você não vai deixar de fazer o bem. E aqui não, no Sócrates de Xenofonte, eu preciso ter o autodomínio sobre mim. Não é o intelectual, é a vontade. O Platão e o Sócrates dele se resolve pelo intelectualismo. Pela parte intelectual eu resolvo. O Xenofonte já vai ser mais pragmático. Eu resolvo através do pragmatismo. Então ele discorda totalmente aqui do Sócrates de Platão. As pessoas sabem muito bem o que é certo e deveriam saber, nós deveríamos saber disso, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o intelecto sozinho no do Xenofonte, ele não vai resolver, por exemplo, eu estou de dieta. Platão, o intelectualismo vai dizer assim, você não pode comer meio pudim. E eu tenho um problema com isso, porque quando eu começo a comer pudim, e eu não posso mesmo, porque eu conta da diabetes. Eu tenho um toque que se eu cortar o pudim e ele ficar um pouquinho torto, eu tenho que acertar ele. Então eu vou acertando o pudim. Eu adoro pudim. Pelo intelectualismo, eu sei que eu sou diabético, eu sei que eu preciso seguir uma. E eu teria que resolver esse ponto. Você não pode ter esse toque de querer acertar o pudim, porque ele ficou um pouquinho torto. E aí eu não consigo devolver para a geladeira e eu vou acertando, até a hora que a insulina explode. Mas eu teria. E para isso, o Sócrates de Xenofonte é muito mais humano. Ele vai dizer assim: só o intelecto não basta. Eu preciso o quê? Desse autodomínio de entender que é aquela justificativa. E assim, isso é um momento de falar, eu tenho esse toque, eu preciso arrumar esse pudim aqui. Não, não, eu tenho que ter um autodomínio. Eu sei que eu posso comer um pedacinho, e não é o intelectualismo que vai resolver isso. É o autodomínio. Isso é lindo. Isso é lindo. E a gente vai chegar, por exemplo, aqui na nossa realidade, e vai entender, às vezes, e de uma forma até que bem terrível, né? E fazer o que eu quiser na hora que eu quiser não deixa de ser, segundo o Sócrates de Xenofonte, uma escravidão. Quem tem esse autodomínio não obedece a ditadores. Quem não tem, obedece. E a gente vê isso hoje diante
da política. Ambos os lados têm seus extremismos, mas a gente não pode, como penso eu, né? Aqui é uma análise muito pessoal, de compartilhar pensamentos de políticos da extrema-direita. É impossível. Pessoas que apoiaram esse tipo de movimento e que apoiam até hoje essa escravidão das pessoas. Não podemos. Eu tenho muito cuidado para lidar com essa seara, porque eu cheguei numa idade assim que eu fui de pegar a bandeira do PT, de ir lá para Maria Antônia, sabe, de entrar nesses movimentos, de brigar com todo mundo. Essa seara já não é mais a minha, eu já me resolvi. Aí, nesse ponto eu tenho esse autodomínio. Mas eu não posso, né, compactuar com esse tipo de coisa. Então, ou seja, nesse sentido, em alguns pontos, eu percebo esse Sócrates de Xenofonte em mim, aonde em alguns pontos eu já consegui melhorar meu autodomínio. Tá tudo resolvido? Não. O pudim ainda preciso resolver, mas eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. Então, aqui a gente ainda continua pensando o seguinte, né? Sócrates de Xenofonte possivelmente argumentaria, isso é legal pra caramba, um homem, por exemplo, e uma mulher tem esse autodomínio e jamais conseguiria apreender ou aprender, né? Um pouquinho diferente aqui, apreender é ter a apreensão, mas aprender também algo novo. Por que isso? Por que nós não teríamos essa capacidade? Porque o aprendizado, Nuri, ele exige isso que nós estamos fazendo aqui. Ele exige atenção, ele exige paciência, ele exige esforço, ele exige resistência ao tédio. E só uma pessoa com a encrateia, só uma pessoa com autodomínio estaria aqui num sábado à tarde que nós estamos. Sem autodomínio, vivemos em São Paulo, né? Cidade que não para. O que você vai fazer agora, Nuri? Você faria, que é aquela questão do desejo de fazer o que se quer. Mas você escolheu estar aqui. Então, e essa escolha está trazendo esse aprendizado tanto a mim quanto a você. Para a gente ir fechando sobre a questão da Encratel, eu quero trazer algo muito legal aqui. Isso vai ser daquela parte prática também, do que a gente vê os nossos relacionamentos, né? Eu comecei, inclusive, falando sobre esse aspecto da amizade. E a encrateia, segundo Sócrates de Xenofonte, demonstra essa verdadeira amizade. E aqui tem um conceito muito bacana que ele vai dizer que essa amizade verdadeira, ela não é apenas afetiva, não é apenas um sentimento de afeto, ela é uma aliança de benefícios mútuos. A gente não vê isso no Sócrates de Platão. Esse valor que o Sócrates de Xenofonte tem nessa relação, nessa aliança da amizade verdadeira, aonde nós encontramos benefícios mútuos.
os amigos e as amigas verdadeiros e verdadeiras tornam-nos uns aos outros melhores e mais capazes. Não há disputa aqui. Não é uma amizade como uma utilidade. O Sócrates de Xenofonte é um Sócrates prático. Ele argumenta e vai argumentar o Xenofonte que nós devemos escolher os nossos amigos não pela utilidade moral e também prática. E é aqui que eu quero tratar o ponto. Sabe por quê, Aurina? Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, parece que as relações elas estão se dando através, eu me aproximo da Nuri, percebendo aquilo que a Nuri pode me oferecer. Se ela tiver alguma coisa para me oferecer, eu vou me aproximar dela. Se ela não tiver, ó, tá fora. E é o que nós temos visto aqui. Não que o Sócrates de Platão ele falaria sobre uma amizade utilitária. Isso não, né? Mas o que ele vai trazer nessa encrateia, nesse autodomínio, essa relação de verdadeiras amizades, é o que garante para nós que tenhamos disciplina para manter essas boas amizades. E eu sempre digo, tenho amigos que às vezes a gente fica 3, 2 anos sem se falar. Cada um na sua dinâmica, cada um na sua correria, né, naquilo que tem para se fazer. Mas isso em nenhum momento será um ponto de discussão que houve um esfriamento na amizade, que houve um ruído nessa amizade. E me parece hoje que as pessoas estão se aproximando umas às outras apenas no sentido do que essa pessoa pode me oferecer. Então, isso é legal. Outro ponto também de destaque, e vai entrar aqui na seara política, é que o Sócrates de Xenofonte vai traçar possibilidades de você se tornar um bom político na essência da palavra. Porque se o Aristóteles vai dizer assim, que todos nós somos animais políticos, eu preciso ter esse olhar do que é ser um bom político. Então, eu até eu sou a favor dessa falácia que quando diz assim, todo, aí entra, vamos pegar um pouquinho antes de chegar em Aristóteles lá, no silogismo que a gente falou, do lado de Sócrates, né, que todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, você diz assim, todo político é corrupto. Aí, em aula, aí já começam os diálogos. Eu falo, errado. Você é professor. Se você tiver um ou uma que não seja corrupto ou corrupta, você não pode dizer todo, toda. Você pode dizer assim, a maioria dos políticos são corruptos. Ok. E argumento que a gente vai traçar dentro dessa busca lá em Aristóteles da questão das falácias, eu não posso usar todo. E aqui é o conceito do Sócrates de Xenofonte, que ele fala assim, ó, dá para termos bons políticos, o que o Sócrates de Platão não apresenta. E ele vai entrar num conceito de... Porque o Sócrates de Platão, ele vai dizer assim, que é governante
que entrasse em um debate com o Sócrates de Platão, ia chegar um momento e ia entender que não governaria nem a si mesmo, e quando você não governa nem a si mesmo, você vai governar o outro. Então ele levava, aí entra essa questão da arrogância, da refutação, do aspecto da ironia e até da agressividade. Porque em um dado momento ele ia levar esse governante a cair numa encruzilhada, a cair numa armadilha, para que Sócrates dissesse assim: tá vendo? Você não governa a si mesmo. Como é que você vai governar os outros? E o Sócrates de Xenofonte já não. Por quê? Porque ele vai dizer assim: se nós seguíssemos os conselhos e os bons conselhos socráticos do seu mestre, né, no caso de Xenofonte, nós conseguiríamos governar a nós mesmos, por conta da encarateia, principalmente, e conseguiríamos governar os outros. Então, aqui há uma distância enorme nesse lado político, aquilo que era o Sócrates de Platão e aquilo que era o Sócrates de Xenofonte. Aí é muito bacana e muito interessante de a gente ver que são opiniões diferentes. E quando você olha assim, você fala assim, pô, então, temos novamente naquela questão. Estamos falando da mesma pessoa? E aí eu queria trazer agora esse ponto político do governar-se a si mesmo para governar os outros, e é possível através desses bons conselhos socráticos. Vamos trazer isso para a liderança, para os líderes de hoje. Nós temos visto no Rio que também circulo, né, pelo meio corporativo, tenho contato com muitos estudantes que estão no meio corporativo por conta da universidade. Quando a gente, uma das disciplinas que eu ministro lá é gestão de pessoas, e a gente tem visto, por exemplo, muitos líderes, mas muitos líderes mesmo, que não conseguem governar-se a si mesmo, não treinam para governar-se a si mesmo, não têm olhar para o outro. E como que chega a um, a um, a um cargo que é estratégico para as grandes companhias? Esse é um olhar que se tem que ter. Nós vemos lideranças extremamente despreparadas. Tem boas pessoas, claro que tem. Não é geral isso. Mas eu conversava com um garoto na universidade, olha só que interessante, né? E aí eu queria trazer para essa questão do autodomínio. Acabou a aula, ele veio bater um papo comigo e ele falou: professor, eu estava trabalhando em home office depois do ali, período de pandemia, como nós também fizemos muito isso, né? E a empresa retornou agora, primeiro com 2 dias, 3 dias, agora nós estamos em 4 dias. E o meu desempenho caiu assim absurdamente. Absurdamente. Por quê? Porque quando eu estava trabalhando em casa, quando eu estava de home office, na pandemia ali, eu desenvolvi uma questão, saúde mental, que é o que tem, né? Tá todo mundo meio assim hoje, depois da pandemia, e eu funciono muito bem à noite, mas durante o dia tá terrível. Então, todas as demandas que eu tinha, eu dormia pela manhã, a não sei que tinha uma reunião, mas à noite eu trabalhava igual sempre, igual não. Eu funcionava, eu entregava. Voltou para o presencial, que é pela manhã, eu fico lá, mas eu consigo. Falei, pô, e aí a área de performance é boa.
E o gestor chamou e falou: ó, a área de performance pegou e caiu drasticamente as suas entregas. E eu falei, e aí? Aí ele falou, aí fiquei meio assim de falar, fala isso com ele. Fala com o seu gestor, explica. Você está passando por esse momento e você percebendo que é isso. E é que depois que você voltou, a sua produção caiu porque você ruim. À noite você funciona bem, mas de manhã não, vê o que dá para ser feito. Foi falar com o gestor. Aí, desse bate-papo, ele foi lá falar com o gestor. Aí o gestor falou assim: pô, por que você não falou isso antes? A gente já teria resolvido. Eu não tenho muita autonomia, eu não posso te colocar para trabalhar à noite, porque tem adicional noturno, tem uma série de coisas aqui. Mas eu vou conversar com o RH, ver se dá para a gente fazer alguma coisa nessa troca de deixar em home, aí você vai lá, entra, bate seu ponto normal, que é virtual também, né? Quando estava, que nem a gente tinha lá o da TOTS, né? E aí o gestor conseguiu isso. E a produção dele voltou a ter produtividade, ele voltou a performar bem. E digo, ele fala assim, claro, se você for ver, para todo mundo, talvez quem tem uma dificuldade, mas ele confiou no garoto. Ele foi um líder que teve uma empatia. Ele foi um líder que eu não vou dizer para você que dá para resolver, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. E conseguiu. E esse garoto hoje, feliz, possivelmente com tudo, né? Que ele volte a talvez normal depois. Agora, quantos gestores e quantas gestoras vão ter esse olhar? E vai ter essa empatia, vai falar assim, não, eu vou lá, eu posso não conseguir, mas eu vou. Isso é boa liderança e é isso que apresenta para nós o Sócrates de Xenofonte. Eu vejo isso, né? Então isso é muito legal. Eu acho que o que eu tinha separado aqui para nós hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, é. Aí eu fecho aqui com essa questão, né? Que eu coloquei aqui. Só para a gente refletir, né? Então, diante dessas escolhas que nós temos hoje de amizade, e para que a gente possa, de fato, mesmo escolher melhor, será que nós escolheríamos um amigo ou uma amiga que não tem esse autodomínio, né? Pessoas talvez que estão desestruturados, que o que você podia fazer é até ouvi-las, né? Mas pessoas que fossem arrogantes, pessoas que fossem duras, brutas, é isso é amizade. E a minha esposa fala, e que tem amizades, às vezes, e nos colocam em um ponto aonde nós não conseguimos sair dessas amizades, e isso às vezes até de relacionamentos. Se você se mantém num relacionamento onde ele é extremamente abusivo, e aí a gente vê, né? Você vê, olha o feminicídio, não que a gente fique, mas será que essa pessoa ela não teve nenhum ponto em algum momento que falou, opa, peraí, isso aqui não vai acabar bem? Como? Uma pessoa que comete um feminicídio, ela não faz isso da noite para ela está dando sinais do tempo. E a pessoa não consegue. Nada vai justificar. O erro não é da vítima. Não é que você, nossa, se ela tivesse saído antes, ela não teve esse autodomínio para sair, porque o outro que manipula, o outro que impõe algumas circunstâncias e situações,
conseguiu manipular o domínio dessa pessoa. Então, isso nos ensina, né? Isso nos faz, com certeza, pensar o quanto esse Sócrates de Xenofonte, chegamos aqui, ele se apresenta muito diferente do Sócrates de Platão, mas o que eu destacaria, né, o que eu destaco aqui, que eu digo que é de extrema importância, é esse conceito e que eu sugiro, né, que você possa se aprofundar um pouco mais sobre essa questão da encrateia, desse autodomínio, né, nesse Sócrates de Xenofonte que nós não vimos no Sócrates platônico. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. O que você pensa? Você gostaria de ver o Sócrates de Aristófanes e o de Aristóteles para comparar? Ou nós iríamos para Platão na próxima? Se você quiser fazer um apanhado dos dois na próxima aula, Na aula, isso. Porque senão também vai ficando muito cansativo, porque tem coisas que são repetitivas, né? Por isso que eu até faço. Então, eu vou fazer um resumão dos dois na próxima, e aí a gente parte para Platão depois. beleza, combinado. Beleza? Te agradecer por mais esse sábado. Obrigado por estarmos juntos aqui. Lembra que eu sempre digo que ensinar para mim é sempre algo, né, muito caro, muito valoroso. Por quê? Porque quando eu ensino, eu aprendo. Né? Eu tenho que rever, eu tenho que. E isso ajuda também naquilo que eu sou. Né? Então, desejar para você aquele final de semana espetacular, esplendoroso, um término de sábado, um domingo aí maravilhoso, Nuri, e que na semana que vem a gente possa se encontrar aqui muito melhor do que nós nos encontramos hoje. Beleza? Deixa eu só encerrar a gravação aqui que eu queria te falar uma questãozinha aqui. Parar a Obri- gravação.